Bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Vamos fazer agora a revisão para a nossa P2 do primeiro ano. Bem, o conteúdo dessa P2 acaba repetindo parte do conteúdo da P1, né, que é a sisteminha de blocos no plano horizontal, e acrescenta também plano inclinado. Não sei se vocês lembram, nós dividimos isso em 3 partes, né, para resolver todos esses problemas. Primeira parte, montar os sisteminhas de forças que atuam nos blocos. A segunda parte, montar uma equação para cada bloquinho, obedecendo lá a segunda lei de Newton. E a terceira parte é resolver o sistema de equações que você tem. Então tenta seguir isso daí na lista que você tem, na sua lista obrigatória de revisão para a prova, que você vai ver que vai sair aí com certa facilidade algumas questões. Tente seguir sempre esse processo. Primeiro passo é representar as forças que atuam nos blocos. Segundo passo, montar as equações. E terceiro passo, resolver o sistema. Certinho? Então, sem demora, vamos lá fazer a nossa primeira questãozinha. Bem, galera, para revisar, né, o conteúdo da P1, eu peguei aqui a questão número 1 da sua lista obrigatória. Ela diz o seguinte: 2 blocos idênticos unidos por um fio de massa desprezível jazem sobre uma mesa lisa e horizontal conforme mostra a figura a seguir. A força máxima que esse fio pode resistir é de 20 newtons. Qual o valor máximo da força F que poderá aplicar a um dos blocos na mesma direção do fio sem romper o fio? Bem, pessoal, dá uma olhadinha aqui então. A situação é essa. O que ele fala pra gente é que a força máxima que esse fio pode suportar é de quanto? 20 newtons. Então aqui ele muda um pouco a ideia, né? Normalmente ele pede essa força e te dá o valor da força motora aí, né? A força que está botando o sistema em movimento. Aqui ele fez um pouquinho diferente, mas não tem problema, segue o processo que dá certo. Ele não diferenciou aqui, né? Se você quiser diferenciar, pode diferenciar, chama aqui de bloco A, aqui de bloco B. Uma coisa bem interessante é que ele fala que os blocos são idênticos, então as massas do A e do B são iguais. Vamos lá, vamos representar as forças? Sobre o bloco A, atua força-peso? Atua, peso do bloco A. Ele está apoiado na superfície? Tá, então também vai ter uma força normal, perpendicular à superfície, normal do bloco A. O bloco B está puxando o bloco A, então aqui tem uma força de tração, que ele está puxando através do fio. Para o bloco B, essa tração tem sentido oposto, né? O bloco B também tem peso do bloco B, e também tem normal, porque está apoiado numa superfície. Tá aí. Bem, galerinha, pronto. Primeiro passo nós concluímos, que é representar todas as forças que atuam no sistema. Qual que é o segundo passo? Analisar a força resultante que atua em cada bloco. Para o bloco A, ó, a resultante na vertical é 0, né? O peso e a normal se anulam. Qual é a força resultante aqui do bloco A nesse caso? Nesse caso, a resultante do bloco A é somente quem? A tração. Então lá, como é que a gente monta a equação? Força resultante é massa vezes aceleração. Para o bloco A, quem que é a resultante? Tração. Então tração é massa vezes aceleração. Repara que aqui eu não coloquei massa do A, porque a massa do A e a massa do B são iguais. Então não vou diferenciar não. Já para o bloco B, ó, a mesma coisa. A normal anulou com o peso, sobraram 2 forças na horizontal, que é a força F e a tração. Nesse caso, galerinha, eu tenho 2 forças com sentidos opostos. A minha força resultante vai ser a subtração delas. Então ficou F menos T é a resultante, se a resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, montando essas 2 equações, você acaba o segundo passo, que é montar as equações. Terceiro passo é resolver esse sistema. E a gente já passou aí a dica de como é que você vai resolver esse sisteminha aqui todas as vezes, que é só o quê? Somar essas equações. Quando você soma essas equações, T menos T, zero. O que sobrou do lado esquerdo da igualdade? F. Do lado direito ficou MA vezes A mais MA vezes A, vai ficar M mais M vezes A. As massas são iguais, vai ficar 2M vezes A. Olha aqui que legal. Então aqui, como a massa do A e a massa do B tem o mesmo valor, chamei só de M, ficou M mais M, 2M vezes A. Professor, mas você não tem esses dados, né? Eu não tenho o valor do F, eu não tenho o valor da massa e nem da aceleração, realmente. Você não tem nenhum desses dados aqui, mas segue o processo. Normalmente, o que eu faria aqui primeiro? Eu calcularia o valor de quem? Da aceleração. Isola ela nesse caso, você vai achar o quê? Que o valor dessa força F, que é o que você tem que puxar o sistema, que o valor da aceleração corresponde a F sobre 2M. Tudo
bem, tá aí, tá tranquilo. Professor, tá, mas eu ainda não tenho nada. Concordo com você. Você achou a aceleração em função da força F e em função de quem? Da massa. Tem sentido aí. A aceleração desse sistema depende da massa dos blocos e da força F que você está puxando. Qual que seria o segundo passo numa questão comum que você já fez sobre isso? Era pegar essa aceleração, voltar lá para achar quem? A tração. Se eu fizer isso, pega aqui da equaçãozinha do bloco A, olha só o que eu tenho, que a tração é massa vezes aceleração. Tá aqui, ó. Tração é massa vezes aceleração. Olha o que você tem. A sua aceleração, se você reparar, ela é F sobre 2m. Esse m com esse m corta. Olha o que eu achei, que a minha tração nesse caso é exatamente F sobre 2. Vamos retomar a pergunta? Ele quer saber qual é o valor da força F para que esse fio aqui, ó, atue com tração máxima. Então a tração você já tem. Quanto que vale a tração? A tração aqui vale 20 newtons. Se você tem a tração, quanto é que vai valer a sua força F? Pega o 2, passa multiplicando, F tem que valer 40 newtons. Então a questãozinha aí que ele fez uma pergunta um pouco diferente, mas você viu que você seguiu o processo, você consegue finalizar ela, certinho? Valeu, bora para outra questão. Vamos para a questão 2, né? Ou melhor, segunda questão da revisão, que é a questão 17 da sua lista. Bem, meninos, temos aqui um plano inclinado, bloco A sobre o plano, bloco B suspenso aqui, né? Eu continuo querendo que você siga os passos, tá? Pelo menos por enquanto, até você realmente começar a enxergar com mais clareza como é que esse sistema funciona, fica mais fácil se você seguir os passos. Representar as forças, montar as equações e resolver o sistema. Tudo bem? Vamos lá para a leitura da questão. A questão diz o seguinte. Um fio que tem suas extremidades presas aos corpos A e B passa por uma roldana sem atrito e de massa desprezível. O corpo A de massa 1 kg está apoiado num plano inclinado de 37 graus com horizontal, suposto sem atrito. A dot G é igual a 10, o seno de 37 é 0,6, o cosseno é 0,8. Para o bloco B descer com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, o seu peso deve ser em newtons. Então vamos lá. Para o corpo B descer com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, o seu peso em newtons deve ser. Galerinha, o corpo B está aqui, ó. Ele já afirmou pra gente, ele quer que esse cara desça. Ele afirmou, é uma condição da questão. Então, eu já sei que a aceleração desse cara aqui vai estar para onde? Para baixo. Concorda comigo, então, que do jeito que a questão colocou, a aceleração do sistema vai estar para cá, o movimento do sistema vai estar para cá? O que eu faço? A força resultante está nesse sentido. Então, adoto esse sentido como sentido positivo. Então, tá aí, ó. Então, as forças que fazem o B descer e que fazem, consequentemente, o A subir, eu considero como sentido positivo do meu sistema. Então, bora lá. Vamos seguir o processo? Quais eram as fases lá que eu passei? Quais eram os passos? Representar as forças, montar as equações e resolver o sistema. Para o bloco A aqui eu tenho 3 forças atuando, que é a força peso, vertical e para baixo. A força normal, cuidado, porque aqui o plano é inclinado, então a normal é perpendicular ao plano. Tá aí, ó, peso, normal. E aqui eu tenho a força de tração no fio, que está puxando o bloco A para cima. Já para o bloco B, quais forças que sobram? Peso do B. E aqui a tração no fio para cima. Certo. Isso aqui seria uma questãozinha normal, igual aos outros sisteminhas de blocos, só que aqui eu tenho um problema em analisar a resultante no bloco A, que é porque ele está num plano inclinado, eu tenho forças aqui em diversas direções, mas a gente sabe que o movimento vai acontecer em cima do plano, não vai? Aqui é o que nós combinamos em sala. Pega aqui essa situação e passa um plano cartesiano com a mesma inclinação aí, ó, do seu plano inclinado. Então aqui eu vou ter o eixo Y e aqui eu vou ter o eixo X. E vou decompor todas as forças em cima desses dois eixos. No caso aqui, a normal já está em cima do eixo Y. A tração já está em cima do eixo X. Meu problema é quem? Somente a força peso. E aí a gente sabe que esse ângulo θ aqui, ó, é o mesmo ângulo de inclinação aqui do plano. Eu só vou projetar o peso no eixo Y e projetar o peso no eixo X. Bora lá?
Pega aqui, ó, projeta ele aqui. Aqui eu vou ter a minha componente do peso no eixo Y. Chamo de quê? PY. Projeta ele em X. A hora que eu projeto ele em X, né? Eu vou ter aqui a componente do peso no eixo X. Esse cara aqui é o nosso PX. Bem, nessa situação, o que a gente pode fazer? A gente sabe que ao longo do eixo Y, a resultante vai ser quanto? 0. A normal anulou com quem? Com PY. Quais são as forças que atuam no bloco A aqui? Tração e PX. Tá, então vamos lá. Vamos aplicar aqui a nossa segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para o bloco A, quem é que atua? Tração ao sentido positivo. Tração menos PX. E para o bloco B? Peso do B menos T. Aí você vai ter um probleminha. O PX você não tem o valor dele. Aí o que nós fizemos em sala? Calcula aqui separadinho, ó. Para você não ter que parar a conta aqui no meio e calcular depois, já calcula. Como é que faz para calcular o PX? PX é peso vezes o seno do ângulo, não é? Tá aí, ó. Peso, PX é igual, o peso é massa vezes gravidade, a massa é 1, a gravidade é 10, e ele deu o seno do 37 graus. Mandou você usar quanto? 0,6. 1 vezes 10, 10, vezes 0,6 dá quanto? 6. Então vamos lá? Voltemos para o nosso sistema. Então, quem é a força resultante que atua no bloco A? Tração menos PX. Se isso é resultante, então é igual a massa vezes aceleração. No bloco B, peso menos tração. Então, peso do B menos tração é a resultante no B. Então, é massa do B vezes aceleração. A hora que você soma essas equações, T menos T, 0. O que sobrou? PX menos... peso do B menos PX do A, que são as duas forças motoras, né? O peso do B puxando para cá e o peso do A puxando para lá. Chegou aqui, galerinha, olha só que bacana. Quem que é o peso do B? Peso do B é a massa do B vezes gravidade. Quem que é o PX do A? Ah, professor, já calculei. Tá lá, ó. Tá aqui. É igual a massa do A, que é 1, a mais a massa do B, que é MB, vezes 2. Aí você pensa assim, professor, mas é engraçado, ele quer saber a massa do B? Sim, ele já te deu a aceleração do sistema. Ele te perguntou qual deve ser a massa do B para que esse bloco desça com essa aceleração. Então a sua incógnita aqui é quem? É a massa do B. Se você reparar, galera, se você seguir o processo passo a passo, a hora que você chegar nessa linha aqui, você vai começar a substituir as informações. Você vai perceber que a única informação que você não tem é a massa do B. Certo? Então lá, qual é o peso do B? É massa do B vezes a gravidade, mas eu não tenho a massa do B. Tá aqui, ó, massa do B vezes a gravidade. O PX do A você já calculou, massa do A você tem, e a massa do B está aqui como incógnita. E a aceleração ele te deu. Vai para a linha de baixo, o que eu vou resolver? Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes massa do B, 2 vezes massa do B. Aqui, ó, daqui para cá, eu já substituí o valor da gravidade. Massa do B vezes 10. Massa do B vezes 10. Menos 6, eu repeti o resto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a massa do B. O que tem a massa do B, eu vou jogar para lá. O que não tem, eu trago para cá. Aqui, ó, ficou 10 vezes MB, 10 vezes MB. Esse 2MB que estava do lado de cá, eu levei para lá negativo. Estava positivo, foi negativo, menos 2MB. Esse 6 que estava negativo aqui, eu trouxe para cá e ele veio positivo. Então, 2 mais 6, 8. 10 menos 2, 8MB. 8 dividido por 8, você tem aí que a sua massa do B, para que ele tenha essa aceleração, a massa do B tem que ser quanto? De 1 kg. Certinho? Então siga o processo, tente fazer todas as questões que no final dá tudo certo. Certinho? Beleza? Obrigado. Até mais.